Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de combinatória de probabilidade. Essa questão caiu no vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Vamos lá? Uma moeda não viciada é lançada N vezes. Encontre os valores de N que maximizam a probabilidade de sair cara pela quarta vez, exatamente no enésimo lançamento. Bom, ele vai lançar a moeda N vezes, né? E ele quer saber a probabilidade de que o quarto cara ocorra apenas no último lançamento. Ok? Bom, a probabilidade calculada dividindo-se o número de cenários favoráveis, que é F, pelo número de cenários possíveis, que é P. Tá? O número de cenários possíveis é quantos resultados distintos nós temos após o lançamento de N moedas. Né? Então, por exemplo, para N igual a 5, um cenário possível é esse aqui, né? Lançar coroa, cara, coroa, coroa. Tá ok? Então, esse aqui é um cenário possível, essa disposição de moedas aqui, né, de resultados aqui. Ok? Para calcular o número de cenários possíveis, nós temos 5 lançamentos, né, e para cada um lançamento não depende do outro. Né? Então, aqui pode ser cara ou coroa, aqui pode ser cara ou coroa, aqui cara ou coroa e assim por diante. Né? Então, eu tenho dois resultados possíveis para o primeiro lançamento, dois para o segundo, dois para o terceiro, dois para o quarto, dois para o quinto. Né? Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 à quinta, né? No nosso caso aqui, porque o nosso exemplo é com 5 lançamentos, né? Então, eu tenho que o número de cenários possíveis é duas possibilidades aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui. Ou seja, eu tenho 2 à quinta cenários possíveis, ou seja, disposições distintas de cara ou coroa nessas 5 posições aqui. Tá ok? Generalizando, né? Então, se eu tiver N lançamentos, né, o número de cenários possíveis, QP é igual a 2 elevado a N. Tá? Por outro lado, né, o número de cenários favoráveis são os cenários nos quais a gente obtém o quarto lançamento cara no último lançamento. Ok? Então seria esse cenário aqui, ó. Esse aqui é um cenário favorável, tá? Tem um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui, um coroa aqui e um cara aqui. Ok? Esse aqui é um cenário favorável. Tá? Essa opção aqui, essa posição aqui, só tem uma alternativa, né? Que aqui é cara, né? Os outros aqui podem variar desde que tenham 3 caras aqui entre esses 4 lançamentos anteriores, tá? Aqui eu estou fazendo novamente o exemplo para 5, né? A maneira de você entender esse problema aqui é você encara da seguinte maneira, né? Você tem uma posição aqui que é fixa, né? E aqui você tem 4 posições, 4 lançamentos, nos quais você tem que preencher com 3 caras, né? Então, se você tem 4 lançamentos e você tem que ter 3 preenchidos com cara, o que você tem aqui é uma combinação, né? Você tem que achar o número de disposições, né, possíveis para esses 3 caras dentro desses 4 lançamentos aqui, tá? Esse tipo de problema aqui é um problema de combinação, né? O que é uma combinação? A combinação é uma seleção de itens em um conjunto maior, onde a ordem desses itens não importa. Né? Por exemplo, é o caso de você pegar 10 engenheiros, você tem um conjunto de 10 engenheiros, né? Igualmente qualificados, e tentar descobrir quantas equipes de 4 engenheiros você pode formar com esses 10 engenheiros aqui. Tá? Observe que a ordem dos engenheiros não importa, né? Como os engenheiros são equivalentes, né? Você não importa se você tem essa equipe é formada por A, B, C e D ou D, C, B e A, entendeu? Não importa, né? A ordem dos engenheiros, né? Então esse é um problema de combinação. Combinação é diferente do arranjo, né? O arranjo, por exemplo, a posição importa, né? Por exemplo, uma senha de banco, né? Uma senha de banco de 4 dígitos. Se é 1, 2, 3 e 4 é diferente da 4, 3, 2, 1, né? E no caso aqui dos lançamentos, não importa, né? Se caiu na posição 1, 2 e 3, é equivalente à posição 2, 1 e 3. Então não há diferença. Então, nesse caso aqui é um problema de combinação. Tá? Então, como é que a gente calcula o número de combinações favoráveis, né? O número de combinações favoráveis é a combinação de 4, 3 a 3. No nosso caso aqui é porque nós temos 5 lançamentos, nosso exemplo aqui é 5 lançamentos, né? Como um já está fixo, que é o último, que é cara, né? Os anteriores, a possibilidade de lançamentos anteriores é a combinação de 4, 3 a 3, ok? Então, a probabilidade, né, a quantidade de cenários favoráveis, né,
é igual a combinação de 4, 3 a 3 vezes 1, né? Que é igual a combinação de 4, 3 a 3. Generalizando, né, para N lançamentos, a gente tem que a quantidade de cenários favoráveis é igual à combinação de N menos 1, 3 a 3 vezes 1, que é igual à combinação de N menos 1 vezes 3. Né? Esse 1 aqui é a mesma coisa para o caso de 5, né, que é o último lançamento, tem que ser cara. Né? Então, o número de lançamentos favoráveis é a combinação de N menos 1 é 3 a 3. Tá? N menos 1 aqui porque só tem 4, N menos 1 lançamentos que tem que ser feita a combinação dos três elementos, das três caras, né? O último já está definido que é cara. Observe que o número de combinações possíveis de P elementos no conjunto de S, né, S maior é igual a P, aqui S maior tem que ser maior ou igual a P, porque não faz sentido você querer criar subconjuntos com o número de elementos maior do que o número de elementos do conjunto principal, né? Então, esse número de combinações possíveis pode ser calculado por essa forma aqui, né, que é S fatorial sobre P fatorial vezes S menos P fatorial. Tá? Aplicando o nosso caso aqui, nós temos três lançamentos, né, em N menos 1 possíveis. Né? Então, o número de subconjuntos que nós podemos criar aqui é a combinação de N menos 1, a combinação de 3, de N menos 1, 3 a 3. Né? Isso aqui é igual a N menos 1 fatorial sobre 3 fatorial vezes N menos 1 menos 3 fatorial. Ok? Então isso aqui dá N menos 1 vezes N menos 2 vezes N menos 3 vezes N menos 4 fatorial sobre 3 fatorial sobre N menos 4 fatorial. Né? Isso aqui vai cancelar com isso aqui. E 3 fatorial é 6, né? Que é 3 vezes 2 vezes 1, né? Então aqui fica n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 sobre 6, tá? Logo, a gente pode calcular a probabilidade Pn de termos cara exatamente no enésimo lançamento, como Pn igual a Qf sobre Qp, né? Quantidade é o número de eventos favoráveis, né? Cenários favoráveis sobre o número de cenários possíveis, né? Então aqui é n menos 1, a quantidade de cenários favoráveis, n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 sobre 6, né? Vezes dividido pelos possíveis, que é 2 elevado a n. Né? Isso aqui dá n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 sobre 6 vezes 2 elevado a n. Né? Vamos considerar que R é o número de lançamentos que maximiza, né, a probabilidade de ter um cenário favorável. Né? Então, se você tem em R lançamentos que maximizam essa possibilidade, quer dizer que ele é maior do que o número de lançamentos anterior, né? Por exemplo, se o número de lançamentos que maximiza é 10, então a probabilidade de 10 é maior que a probabilidade de 9, né? E da mesma forma, a probabilidade de 10 também é maior do que a probabilidade de 11, né? Ou seja, a probabilidade máxima é maior do que a anterior e maior do que a posterior também, tá? Então, calculando o P de R, substituindo, né, N aqui por R, eu tenho R menos 1 vezes R menos 2 vezes R menos 3 sobre 6 vezes 2 elevado a R. Né? Para PR menos 1, eu substituo aqui por R menos 1, né? Então fica R menos 1 vezes R menos 1 vezes menos 2 vezes R menos 1 vezes menos 3, né? Desculpe, R menos 1 vezes R menos 1 menos 2 vezes R menos 1 menos 3, né? Dividido por 6 vezes 2 elevado a R menos 1. Tá? Isso aqui dá R menos 2 vezes R menos 3 vezes R menos 4 dividido por 6 vezes 2 elevado a R menos 1. Para R mais 1, né, substituindo aqui por R mais 1, eu tenho R mais 1 menos 1, R mais 1 menos 2, R mais 1 menos 3 dividido por 6 vezes 2 elevado a R mais 1. Né? Aqui dá R menos 1, e aqui dá R menos 2, e aqui dá 6 vezes 2 elevado a R mais 1. Tá? Bom, a probabilidade de R tem que ser maior que a do anterior, né? Que é R menos 1. Tá? Então, R menos 1 vezes R menos 2 vezes R menos 3 sobre 2 sobre 6 vezes 2 elevado a R é maior ou igual a R menos 2 vezes R menos 3 vezes R menos 4 sobre 6 elevado a R menos 2 elevado a R menos 1. Né? Isso aqui é igual a como o R tem que ser maior que 4, né? Maior ou igual a 4, né? Isso aqui você pode é, dividir aqui por R menos 2, dividir aqui por R menos 2, né? Pode dividir por R menos 3 e aqui por R menos 3. Então, e aqui,
2 elevado a r é 2 elevado a r menos 1 vezes 2. Né? Então, 2 elevado a r menos 1 cancela com esse 2r elevado a r menos 1 aqui. E aqui eu fico com 2 vezes 6 aqui. Né? Esse 6 cancela com esse 6 aqui. Então, aqui eu fico com r menos 1 sobre 2 é maior ou igual a r menos 4. Né? O que implica que r menos 1 é maior ou igual a 2r menos 8. Né? Multiplicando os dois lados aqui por 2. Né? O que implica que r é menor ou igual a 7. Ok? Porque aqui vai ficar, você passa o R para cá, fica 2R menos R, aqui fica R, né? E o menos 8 você passa para cá, fica mais 8 menos 1 dá 7. Então R menor é igual a 7, tá? Analisando agora o PR maior ou igual a PR mais 1, né? Eu tenho que R menos 1 vezes R menos 2 vezes R menos 3 sobre 6 vezes 2 elevado a R é maior ou igual a R vezes R menos 1 vezes R menos 2 sobre 6 vezes 2 elevado a R mais 1. Né? Aqui da mesma forma, como R é maior ou igual a 4, né? Esse R menos 1 aqui eu posso dividir os dois lados por R menos 1. Posso dividir aqui também por R menos 2. Aqui, 2R mais 1 é 2R vezes 2, né? Então eu fico com o 6 cancela com o 6, o 2R com 2R aqui, eu fico com um 2 aqui, tá ok? Então aqui eu fico com R sobre 2 e aqui eu fico com R menos 3. Tá? Então multiplicando aqui os dois lados por 2, eu fico com 2R menos 6 aqui, é maior ou igual a R, né? O que implica que R é maior ou igual a 6, né? Porque eu vou passar esse R para cá, né? Vai ficar R aqui, e o 6 vai para lá, vai ficar com mais 6, né? Então fica R maior ou igual a 6, tá? Como R é inteiro, né? Ou R é igual a 6 ou R é igual a 7, né? Para saber se é um ou outro, eu tenho que verificar, tá? Calculando P de 6, eu tenho 6 menos 1 vezes 6 menos 2 vezes 6 menos 3 sobre 2 vezes, sobre 6 vezes 2 elevado a sexta, né? Isso aqui dá 5 vezes 4 vezes 3 sobre 6 vezes 2 a sexta, né? Isso aqui dá 3 vezes 2 aqui dá 6, cancela com esse 6 aqui, eu fico com 10 aqui, fico com 2 aqui, cancela com 2 aqui, eu fico com 2 a quinta, 5 sobre 2 a quinta, ok? Isso aqui é igual a 5 sobre 32, que é igual a 0,15625, tá? Se eu calculo agora, se eu calculo a probabilidade para R igual a 7, eu tenho 7 menos 1, vezes 7 menos 2, vezes 7 menos 3, sobre 6 vezes 2 a sétima. Aqui dá 6 vezes 5 vezes 4, sobre 6 vezes 2 elevado a sétima, né? O 6 cancela com esse 6 aqui. 2, 4, aqui é 2 ao quadrado, né? Aqui vai ficar 2 à quinta, aqui, né? Então fica 5 sobre 2 à quinta, que é igual a 5 sobre 32, que é exatamente igual a 0,15625, como a gente calculou aqui na probabilidade 6. Ou seja, nós temos dois valores que dão a mesma probabilidade e que maximizam a probabilidade para esse caso aqui, tá ok? Então, nós temos que P como P6 igual a P7, né? Ambos maximizam a probabilidade de ocorrência do cenário desejado, tá? Bom, isso resolve o problema, né? Só analisando aqui, se você. A probabilidade de, nós chegamos à conclusão que a probabilidade de 6 é igual à probabilidade de 7, e maximiza porque o n é inteiro, certo? Mas se você faz um gráfico dessa função aqui, você vai ver que o gráfico dela é uma coisa mais ou menos isso aqui, tá vendo? E o máximo da probabilidade ocorre aqui em 6,48. E a probabilidade aqui vale 0,16. Tá? É óbvio que não pode usar esse número aqui porque n é inteiro. Tá? É, dando um zoom aqui, né? Você vê que aqui é 6, aqui é 7, né? Você vê que a curva faz uma leve, é, ela sobe um pouco, né? Um pouco ascendente aqui, o máximo dela que corre aqui em 6,48. Ok? Então essa resposta é a probabilidade pedida é maximizada para n igual a 6 ou n igual a 7. Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!